Bem-vinda aqui no nosso Papo de Empreendedor de toda quarta-feira. Que alegria ter você aqui, feriado aqui no nosso estado de São Paulo. Mas nossa convidada de hoje vem do Sul, direto de Curitiba. A Karen vai falar de um tema que é extremamente relevante em todas as empresas. Sejam bem-vindos, a Karen já chegou. Karen, que alegria recebê-la aqui. Como treinar e desenvolver equipes para terem mentalidade de prosperidade e alta performance. E lá, direto de Curitiba. Isso! Bom dia! Bom dia, seja incrivelmente bem-vinda, cara. Que é uma alegria recebê-la. Aqui é feriado hoje no nosso estado de São Paulo. Pois é, fiquei sabendo. Vocês estão aí friozinho em Curitiba? Bastante frio, Grazi. Aqui é a terra do frio, a terra gelada, né? Curitiba é a capital mais fria aí do nosso país. E você sabe que Curitiba, o parque aqui de Votuporanga, porque eu estou numa cidade a 86 quilômetros de São José do Rio Preto, Karen. Uhum. Precisamos trazer você para cá. E aí o parque nosso aqui foi inspirado aí no Barigui, né? Aham, que legal! Um dia eu tava sentada aí no Congresso da Felicidade. Tava Aham. deitada assim, e eu falei, gente, nossa, Votuporanga podia ser a nova Curitiba, como aqui é lindo. Aí eu tava junto, tava a Maria Tereza do meu lado. Ela falou, Gra, mas foi lá que o Juninho foi para se inspirar, que era o prefeito da época. Eu falei, olha só, a nova Curitiba, nós queremos essa paz aqui. Ah, que delícia. Votuporanga eu não conheço ainda. São José do Rio Preto a gente se conheceu lá, né, no evento. Meu último evento presencial antes da pandemia que eu palestrei. Verdade, né, Karen? Foi o último Aham. evento que depois a gente foi almoçar juntos, foi para o aeroporto. Você me levou para o aeroporto. E agora, spoiler, não posso falar ainda, mas eu vou estar em São José do Rio Preto em outubro, palestrando em congresso também. Então, mais para frente, eu conto aí para você e para toda a sua rede essa novidade. Vindo a. O Raul já esteve aqui com a gente. Sim. Gente, o Raul é incrível e veio da conexão com a Ana. Eu tenho que agradecer realmente a Ana. Realmente conexão do bem. O carinho, o papo de empreendedor tem sido realmente incrível. Nós estamos na live de número 90 e é muito bom, assim, tem sido uma aula de MBA. Cada aula, eu falo assim, cada papo é uma aula. A gente sempre começa pedindo para o nosso convidado contar um pouquinho. Vamos ver se eu vou dar conta, gente, de falar o sobrenome da Karen. Karen Jardiski, Olha, o meu sobrenome é uma por ótima maneira favor. de Esses, começar contando minha história, né, Grazi? Porque a pronúncia correta é Yarchevsky. Porque nossa, repita. vou repetir, Yarchevsky, porque é um sobrenome de descendência polonesa, muito comum aqui em Curitiba. Curitiba é a cidade fora da Polônia onde mais temos descendentes de pessoas da Polônia, né? Mais temos famílias que descendem desse país. Então, minha família, meus avós vêm dessa descendência, então por isso meu nome, que tem aí essa sopa de letrinhas, né? Tem várias consoantes e poucas vogais. E eu costumo brincar que durante muito tempo isso foi um problema para mim, porque sabe aquela coisa de chamada na escola? Então, assim, era sempre Grazi Cavenaghi, Ana Silva, Karen, Karen, igual eu Karen. aqui. Karen! E aí aquele silêncio constrangedor, eu já sabia que era eu, e o pessoal começava a rir, né? Aquela coisa de na escola. E aí as professoras falavam assim, Karen, qualquer coisa. E aí eu falei, eu não sou qualquer coisa, gente. Tem um sobrenome lindo, uma Lindo. história, enfim, toda a família e tal. E aí, mais ou menos ali por volta de 18, 19 anos, eu começo a minha vida profissional na Venda Mais, né? Que é o maior ecossistema de soluções para vendas da América Latina, fundada pelo Raul Candeloro, que você acabou de citar. Na época, né, meu gestor, hoje meu sócio, enfim, vou contar essa história, essa trajetória aí. Mas começo na Venda Mais porque meu sonho era ser jornalista. E eu não queria trabalhar em rádio, TV, eu queria escrever numa revista.
Era o meu sonho. Minha mãe conta que eu brincava de ficar. Ih, vou entregar a minha idade agora, Grazi. Minha mãe conta que eu brincava de ficar digitando na máquina de escrever, sabe? Gente, aquilo era demais. Pois é. Pra quem, né, para quem nunca viu, tá acompanhando a gente, busca no Google aí depois, mas é tipo o antigo computador, né? Digamos assim. Era um brinquedo, né, Karen? Eu Era. adorava ir na casa do vô porque tinha máquina de escrever. Aquilo era um, nossa, quem tinha uma máquina de escrever? É, eu fiz curso de datilografia, mas enfim, aí eu queria ser jornalista. A história da Venda Mais é que ela começa como uma editora de revistas, né, publicando inclusive uma revista para a área de vendas chamada Técnicas de Vendas. Então, eu não estava na faculdade ainda, estava no segundo grau, e era uma das poucas editoras de revista que tinha aqui em Curitiba. E aí eu buscando estágio no segundo grau, estudando administração ali no segundo grau técnico, achei a editora Quanto e falei, uau, é para lá que eu vou. Começo a trabalhar na editora Quantum como vendedora, como no call center. E aí eu ressignifico a história do meu sobrenome, porque eu começo a entrar no mundo de vendas, né? Que é o mundo da Venda Mais há 31 anos. A gente ajuda a desenvolver, a formar profissionais para a área comercial. E aí eu começo a entender que para vender, que para gerar negócios, que para empreender, para viver, né, para se relacionar com todo mundo, você precisa ser muito bom em fazer conexão. Você precisa aprender a fazer conexão. E para fazer conexão existem várias maneiras. Mas o meu sobrenome é uma maneira excelente de se conectar com as pessoas. Exatamente. Olha, Por quê? Começou, você já me pediu para contar a história, né? Aí sempre que eu me apresento, as pessoas já querem saber como que fala, de onde que vem, qual é a descendência. Não, não, não. E aí, pronto, rende uma conversa muito boa. Eu começo a contar a história do meu sobrenome, da minha família. E aí a gente entra em vários assuntos. Então, assim, a gente já se conecta, né, com as pessoas e isso me abriu muitas portas. E aí começa a minha história na Venda Mais, que é toda na Venda Mais, né? Então, comecei como vendedora, fiz faculdade de jornalismo, sou repórter, né? Sou jornalista, atuei como repórter e redatora, escrevi muitos anos para as nossas revistas, fui editora, vivi meu sonho, segui toda a carreira no mundo editorial. E mais ou menos ali em 2009 a Rua Candeloro me chama e fala, Karen, o mercado editorial mudando muito, né? A gente vai migrar definitivamente para a área de serviços. A gente já fazia treinamento, consultoria, o Raul já era um grande palestrante, e ele me convidou para liderar essa transição da Venda Mais. Uma empresa de produto do setor editorial, com 150 colaboradores, que se transforma, né, numa empresa de serviços com foco em educação, em capacitação, em treinamento, consultoria, diagnóstico para áreas comerciais. E aí eu mudo completamente minha jornada, né, de estudos, de formação, vou fazer especializações em treinamento, em educação, em manejo de grupos, em coaching, em mentoria, enfim, tudo que você possa imaginar. E me torno sócia da empresa, e hoje lidero, né, essa grande estrutura aí que tem essa missão de ajudar as empresas, os profissionais a venderem mais e melhor. Karen, e é assim, eu brinco que quando você atende uma empresa que tem pessoas como você, que viraram sócias, chegaram ali, né, fizeram uma carreira, isso é uma carreira vertical, né, eu falo assim, são mundos muito diferentes. E o que você diria que fez você ficar ali na empresa e falar, esse é o meu lugar? A gente já sabe que você veio com essa coisa, né, de escrever. Eu quero. E a venda é incrível a Venda Mais. Você não já estava um dia, a gente comentou alguma coisa da Venda Mais, a pessoa já falou, nossa, do Raul Candeloro! Nossa, eu. Então, assim, todo mundo conhece a Venda Mais. Tá 31 anos no mercado, né? Veio. O que fez você ficar lá enquanto. Volta lá na Karen de 18 anos. O que foi o sonho que te manteve? O que manteve você ali? Bom, eu faço 25 anos, né, esse ano de Venda Mais, entre CLT e sócia. Eu acho que são alguns fatores. Nunca é uma coisa só, sabe, Grazi? Eu acho que não tem uma receita, não é um. Nunca é uma coisa só. Mas, primeiro, eu acho que é esse desafio das pessoas saberem o que elas querem, né? Como é desafiador ali nessa fase do vestibular, dos 17, 18 anos, você saber o que as pessoas, né? Você saber o que você quer para você. Eu tinha isso muito claro. Eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação, eu queria falar com as pessoas, eu queria escrever, eu queria ir para uma revista. Então, imediatamente eu chego na Venda Mais e eu encontro isso. Eu começo a trabalhar com vendas, né? Porque eu não estava nem na faculdade ainda quando eu entrei Porque você na estava Venda com Mais. 18 anos, né? Você estava Nem tinha começando a carreira. começado. Naquela época que fazia segundo grau mais longo, de 4 anos, porque era técnico e tal.
Então eu não tinha nem começado a faculdade ainda, mas eu encontrei já esse ambiente em que eu já pude rapidamente começar a realizar esse meu sonho. Por quê? Eu já convivia com as pessoas, com os jornalistas, né, com as pessoas do editorial. Eu comecei a faculdade muito rapidamente e eu já tive a oportunidade de estagiar na minha área, de começar a trabalhar com, né, eu trabalhava no call center nessa época, uma época em que a gente trabalhava meio período no call center, então me sobrava meio período e eu já comecei a fazer estágio na área editorial e à noite eu fazia a minha faculdade. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, quando a gente pensa em empresas, em líderes, em empreender. Como que você está percebendo o sonho das pessoas que trabalham com você? Como que você está percebendo onde as pessoas querem chegar, né? Eu sempre nos nossos treinamentos, palestras, eu falo muito de uma ferramenta que a gente usa para o líder, que é a ferramenta do DNA com os colaboradores, o DNA do colaborador, né? Que é um roteiro de perguntas que você, em algum momento, precisa ir fazendo para as pessoas que trabalham com vocês. Você precisa saber. Essa pessoa hoje ela está aqui, eu estava em vendas, mas eu queria ir para o jornalismo, eu queria ser jornalista. Né? Então, o Raul, os meus líderes e influenciados pelo Raul, eles sabiam disso. Né? Eles sabiam aonde eu queria chegar e rapidamente me deram essa oportunidade. E é muito interessante porque eu começo já no primeiro ano da faculdade a estagiar, e já começo em seguida, já fui contratada como, né, redatora, já fui para editorial, então eu pude viver esse sonho. Então eu acho que primeiro é esse ponto, assim, a oportunidade de você fazer aquilo que você realmente quer fazer na empresa, você ter liberdade, né? E aí o segundo ponto, eu preciso trazer, assim, essa fala do Raul, porque ele sempre foi um líder muito inspirador, né? Uma pessoa muito que estimula você a aprender, a estudar, a se desenvolver. Então, isso sempre me estimulou a querer ficar lá, conviver com o Raul e com outras tantas pessoas, né? Hoje nós temos outros sócios, o Marcelo Caetano, que também é um cara incrível. Enfim, Guilherme, enfim, vários, meu time todo, né? Enfim, a gente na Venda Mais sempre teve isso de ter pessoas muito boas, muito competentes para a gente conviver. Então, eu acho que são esses pontos assim, né? Primeiro, você conectar com o sonho das pessoas. Segundo, você inspirar também as pessoas como líder, como gestor, como sócio, como colega. Isso é porque é o maior desafio, né, cara? Como você contou a história, eu falei, né? Ela tem uma carreira e poucas pessoas têm essa carreira com tanta verticalidade, com tantas oportunidades são dadas, né? Mas como agarrar isso? Realmente você quer o sonho. E você falou, você contou a história quando vocês saíram lá de 2009, mudou tudo, vocês reestruturaram tudo. E vocês estão totalmente de home agora, cara? Ou vocês têm a sede ainda? Não, a gente tem uma sede, né, em Curitiba. A gente tem 4 escritórios, né? Então a gente começou em Curitiba, então eu fico em Curitiba, tem mais um sócio que fica em Curitiba, boa parte da minha equipe fica em Curitiba. Mas a gente também tem escritório em São Paulo, então time comercial fica em São Paulo. Eu tenho uma das minhas coordenadoras e treinadores que ficam em São Paulo. Nosso outro sócio, o Marcelo Caetano, fica em Florianópolis, então a gente tem escritório lá. E o Raul fica em Charlotte, nos Estados Unidos. Então a gente também tem, né, o nosso pezinho lá. A Venda Mais ela atua em toda a América Latina, em vários países, né, com treinamento, desenvolvimento, consultoria. Então a gente está bem pulverizado, com equipes espalhadas aí. Mas tem gente trabalhando home também. Tem, tem, tem. A gente trabalha muito com muitas empresas, né? Então a gente está atendendo as médias e grandes empresas do Brasil e de outros países com muitos times, né? Então a gente está sempre com o time rodando, né? Hoje, se eu olhar aqui para o calendário, eu tenho gente no Paraguai, eu tenho gente em São Paulo, eu tenho gente no Mato Grosso, eu tenho gente aplicando treinamento, fazendo consultoria por diversos lugares do Brasil e de outros países também. O cara, e qual foi o maior desafio dessa transição? Que aí passa da editorial para começar a treinar, desenvolver. Que é essa diferença? Que você viu de diferença? Quais foram os maiores desafios? Eu acho que passa muito pelo tema que a gente propôs aqui para essa conversa, né? Que é treinar e desenvolver as equipes para terem uma mentalidade de prosperidade, de alta performance. Eu acho que passa muito por mentalidade, sabe? Todos os processos de mudança. O maior desafio é você ajudar as pessoas a deixarem de fazer muitas coisas que elas faziam para fazer coisas novas. Eu Esse é o grande adorei desafio. isso, sabe, Karen, que você falou agora, ó. Deixar de fazer, né, para fazer realmente o que tem que ser feito. É, porque o ser humano ele é movido por hábitos, né? Por rotinas, por rituais. A gente tá o tempo todo repetindo muito as
coisas que a gente faz, a nossa rotina, o nosso dia a dia. Então, quando você deseja trazer qualquer mudança para a tua empresa, você precisa olhar muito para essa questão da mentalidade, né? E no nosso caso foi uma mudança de posicionamento, de produto. A gente teve mais de 10 revistas, a gente publicava livros, materiais, produtos, né? E a gente tinha um call center que vendia assinatura de revista e produtos com mais de 20 pessoas, quase 30 pessoas no call center. Quando a gente migra para uma empresa de serviço, de treinamento, de consultoria, muda a forma como você vende, né? Muda a forma como você entrega esse produto, esse serviço, é completamente diferente. Então, o maior desafio foi não conseguir ajudar muitas pessoas a mudarem essa mentalidade, né? E ter que trocar essas pessoas. Porque elas, né, por mais que você trabalhe, você desenvolva, nem sempre você vai conseguir ajudar todo mundo a mudar, a fazer essa transição. Então, elas acabaram seguindo outros caminhos. Mas, felizmente, muitas pessoas ficaram, né? Hoje, na Venda Mais, eu tenho 25 anos, você tem pessoas com 10 anos, com 15, com 17, com 20 anos. Então, eu acho que a gente foi muito vitorioso, porque a gente conseguiu ajudar as pessoas a mudarem, né, essa mentalidade. E com uma visão de prosperidade, porque a gente percebia que o mercado ia mudar. A gente também tinha uma visão de alta performance no sentido de. A gente sempre quis, com as revistas, ajudar as pessoas a de verdade serem melhores, a se desenvolverem. Mas a gente também sentia que não era suficiente. Qual era o próximo passo? Qual era o próximo nível? Treinamento, consultoria, diagnóstico. Então, a gente precisou ajudar as pessoas a entenderem isso, a mudarem a mentalidade. Elas precisaram ser treinadas e desenvolvidas para viver essa mudança e dar esse passo de deixar de fazer uma série de coisas para fazer coisas novas. Você sabe que o tema que você sugeriu é extremamente relevante, porque às vezes a pessoa compra um treinamento de vendas. Só que o roteiro da venda tá ali, mas e aí, qual que é essa diferença, Karen, de treinar e desenvolver o time de venda, né? E para ter uma mentalidade diferente. Começa com isso. O que é treinar e desenvolver? Bom, Qual é essa diferença? eu costumo dizer que treinamento né, que desenvolver de verdade as pessoas, que prepará-las, educá-las, né, capacitá-las para novas tarefas ou para desempenhar melhor as suas tarefas, não é um evento, é um processo, né? Ah, eu adorei isso, Educar. gente. Anota isso. Não é evento, é processo. As pessoas acham que existe milagre, né? Nesse sentido, não tem milagre. Você vai lá, em vendas, por exemplo, é muito comum, faz uma convenção anual, leva todo mundo, faz uma palestra motivacional, festa, lançamento de produtos. É super legal fazer isso, claro que é super legal fazer isso. Mas só isso não vai resolver o problema de treinamento e desenvolvimento, de capacitação do seu time. Então, eu sempre digo isso: treinamento não é evento, treinamento é processo. As empresas precisam assumir essa responsabilidade de olhar de maneira contínua o treinamento e desenvolvimento das pessoas. Ah, Kari, mas é só a empresa que tem essa responsabilidade, o colaborador não tem? Todo mundo tem, né? Eu sempre digo que a única certeza que nós temos nesse momento é que o mundo muda cada vez mais rápido e se a gente não continuar aprendendo e se desenvolvendo, a gente vai falir, vai, né, entrar em extinção como os dinossauros. Então, todo mundo precisa ter essa responsabilidade. Mas eu digo também, Grazi, que as empresas, elas precisam se posicionar como escolas dos seus Ah, funcionários, sabe? você É, sabe, Karen, que eu sempre falo isso. Eu falo, gente, toda empresa tem que ser uma escola, né? Escola. Você que está na área de vendas há tanto tempo, uma escola dela mesmo. Porque o e para vender tudo, né? também é diferente, não é, Karen? Em cada empresa, por mais que você tenha todas Claro. as regras, todos os roteiros, você está há 25 anos no mercado, mas cada empresa é única. A gente ajuda as empresas a desenvolverem, documentarem, implementarem, treinarem seus métodos de venda, seus processos de vendas, né? E é muito interessante porque a gente traz toda uma expertise, né, de mais de 30 anos com experiência, método, ferramenta, enfim, tudo isso. Mas a gente sempre respeita o jeito de cada empresa, a cultura de cada empresa, né? E aí a gente ajuda as empresas a desenvolverem seus métodos de vendas e treinarem, capacitarem seus vendedores e líderes. E todo o time, né? Também falo uma outra coisa, Grazi, quando a gente fala em mentalidade de prosperidade e alta performance, é importante as pessoas. Eu sempre digo que em uma empresa só existem duas funções: a de quem vende e a de quem ajuda a vender. Todos somos vendedores. Todos somos vendedores.
A gente vende, se vende o tempo todo. Então, desenvolver essa mentalidade é importante para a prosperidade de cada pessoa e da empresa, né? Porque no final do dia, a empresa ela precisa vender, ela precisa gerar negócios, né, para que a roda gire dentro da empresa. Então, todo mundo precisa ter essa mentalidade. Então, a gente treina e desenvolve profissionais de vendas, mas sempre que possível, sempre que as empresas entendem isso, a gente traz todo mundo para essa visão, né, de como que eu vendo, como que eu ajudo a empresa a gerar mais negócios. E, de novo, não é um evento. Não adianta eu fazer um evento lindo e falar isso para as pessoas. Eu preciso olhar, né, como uma jornada, com ações semanais, mensais, bimestrais, com diversas ações para desenvolver as pessoas para terem essa mentalidade e, né, venderem mais e venderem melhor. O Karen, você falou aqui e é extremamente relevante, né? Então é processo e a empresa tem que assumir a responsabilidade dela de treinar e desenvolver cada um e se posicionar como escola. Como que ela faz isso, Karen? A pessoa que está assim, fala, mas eu não sei por onde começar, eu não tenho time de vendas ou eu tenho, mas são. Vai, como que é? Vai, não vai maluco, como diz a Adriana Neves, né? A empresa cresce e vai, mas e agora? Como eu faço isso? Bom, Como eu posiciono e como eu posso ajudar? Você já deu dica aqui, ó. Não é evento, é jornada, é ação semanal, mensal, bimestral, anual. vamos voltar no hábito, na rotina, no ritual, né? A gente tem, eu falei que a gente basicamente segue hábitos, rotinas, comportamentos repetitivos. Por que não definir hábitos bons que vão ajudar a gente, a empresa, os colaboradores, rotinas, né? Que vão ajudar a gente a ter resultados melhores, tanto para as pessoas quanto para a empresa, né? Uma coisa só. Então, traz o treinamento para um hábito, traz a capacitação para um hábito. Ah, não posso, Karen, contratar uma empresa de consultoria como a Venda Mais ou mesmo outra. Tudo bem, né? Reúne lá a liderança dessa empresa, área de RH, área de vendas, área de marketing, os líderes, né? Os líderes também são grandes treinadores. Os líderes, eles sabem muito. E muitas vezes eles vão fazendo, né, a rotina, fazem no lugar do time e não ensinam o time a fazer, não desenvolvem o time para fazer. Então, reúne essa liderança, combina, né, encontros semanais ou quinzenais ou mensais, para que a gente escolha um tema e a gente treina e a gente desenvolva. Na Venda Mais, a gente, quando estava, né, com a sede antes até a pandemia, né, a gente estava com todo mundo presencial. A gente tinha uma rotina de toda sexta-feira fazer o que a gente chamava de Sementes do Saber. Ai, Toda eu adoro. sexta-feira à tarde, a gente parava e a gente ia estudar um tema, Grazi. E eram sempre. E às vezes a gente trazia alguém de fora, um especialista em comunicação, para trabalhar comunicação, alguém assim, mas muitas vezes eram as pessoas da própria empresa que faziam esses treinamentos. Exatamente. E não só treinamentos técnicos, né? Eu lembro de uma vez uma gestora, adorava viajar, montava roteiros incríveis. E um dia ela fez um treinamento sobre como montar seu roteiro de viagem. Pronto, eu tenho interesse, eu não sei. Pois é, porque veja, treinar, desenvolver, aprender, fazer as coisas de uma forma diferente é um hábito, É é um porque ritual. começa uma coisa diferente, não é? O cara, eu acho que até, agora voltando, né, no Raul, acho que é ele, não é? Que cada ano se propõe a fazer uma coisa diferente do mundo. Tem. O É, Raul cada ano escolhe um tema diferente para estudar e ele se aprofunda nesse tema, né? Então, a empresa então, também eu não pode fazer sei. isso. Pô, você falou, mas não tem nada a ver com a empresa, tem tudo a ver. Quem faz um roteiro Tudo. de viagem, faz um roteiro de vendas, faz um roteiro de Exato, treinamento, faz um roteiro. exato, É isso, às vezes exato. para. Outro dia, numa empresa, a gente estava no escritório de advocacia e a gente fez um trabalho bem metafórico, e a pessoa falou assim no final, nossa, eu nunca imaginei. Eu achei que fosse aquela coisa chata de ficar falando. Então, mas aquelas historinhas que eles contaram aqui mexeram com eles, né? E você falou uma coisa, Karen, que assim, extremamente importante. Ensinar coisas técnicas e coisas também aleatórias no que você mais sabe fazer, aproveitar quem está ali dentro, se eu não posso. E o líder ensinar em vez de fazer, porque ele vai fazendo, ele acha que parar para ensinar, ele vai perder tempo. E ao contrário, né? Eu acho Então, que fala sobre isso, Karen. Ah, de novo passa por mentalidade, né? Normalmente um líder é um ex-colaborador que era muito bom naquilo que ele fazia, né? Em vendas isso é clássico. O É, então, melhor vendedor vira gerente de vendas.
E ele é bom no quê? Ele é bom em vender. Muitas vezes ele não foi treinado para ser líder, né? Ele assume a liderança e vida louca, né? Como você falou, vai lá, se É, vira. se vira, e ele tem aquele jeito, quando você conversa, você vê que ele, como vocês dizem, é um avião, ele é ótimo, só que ele não consegue. Como fazer Exato. isso com a tua experiência? Esse cara que tá lá foi colocado de O gerente, mas ele ideal tá lá. O ideal é preparar essa pessoa antes, né? A gente trabalha em muitos clientes nossos com programas de formação de novos líderes. Agora, semana que vem, a gente começa uma formação. Então, a gente vai ter lá uma turma, né, de possíveis novos líderes que podem vir a ser líderes esse ano ainda. Então, eles já vão ser treinados para mudar essa mentalidade, para entender o que que muda. Eu era vendedor, agora eu sou líder. O que que eu tenho que fazer? Quais são os conhecimentos, habilidades, atitudes, processos, né, rituais, hábitos novos que eu tenho que ter. Então, o ideal é preparar. Mas, Karen, a gente aqui troca pneu com o carro andando na empresa, né? Virou líder, se vira. Então, também ajudar o líder a desenvolver essa mentalidade, né? Isso é simples, né? Coloca no papel qual era a minha rotina como vendedor, qual é a minha rotina como líder. O que que eu fazia como vendedor que me ajudava a ter ótimos resultados, que eu posso ensinar para os meus vendedores agora como líder, que vai fazer com que eles tenham ótimos resultados. E aí, uma coisa muito importante, que é um erro que eu vejo muitas empresas e líderes cometerem: querer ensinar tudo de uma vez. Não funciona. Não funciona. A gente não consegue aprender muita coisa de uma vez só. Por isso que essa história do hábito, da frequência do treinamento, da rotina semanal, mensal, ela é importante. Porque a gente vai aprendendo aos poucos e a gente aprende por repetição e por emoção. Então, se eu tenho na minha empresa, não importa se eu tenho 10 colaboradores ou 200 ou 2.000, rotina de treinamento semanal, mensal, quinzenal, pelo menos, né, mensal pelo menos, eu começo a tornar repetitivas muitas coisas que eu estou ensinando. O hábito de treinar, de estudar, de aprender, de se desenvolver, ele começa a ser criado pela repetição, né? E aí a emoção, né? Aí, como que eu ensino pela emoção? Como que as pessoas aprendem pela emoção, Karen? Histórias, temas diferentes, esse da viagem, né? A pessoa que vai falar da viagem, ela mostra fotos, ela contou como que foi, o que que ela sentiu, o que que ela viveu, as comidas que ela experimentou, tem muita emoção aí, né? Ou então quiz, jogos que você possa fazer na tua empresa, experiências diferentes, né? A gente fazia muito sempre na Venda Mais, quando a gente estava até a pandemia, com todo mundo 100% presencial, idas aos parques de Curitiba, que você falou, né? Vamos fazer um piquenique e vamos Olha, fazer o Semente do Saber sexta-feira à tarde, lá no Parque Barigui, falando sobre um outro tema aleatório, né? Ou sobre vendas mesmo, ou sobre um tema técnico. Mas ninguém mais esquece, porque estava lá no Parque Barigui vendo as capivaras, né? Entende? olha. Karen, qual é o custo disso? Baixíssimo. Baixíssimo, né? Então, para resumir essa pergunta da liderança, existe, claro, uma série de ações que ele pode fazer, ele precisa estudar, ele precisa se desenvolver para ser líder, mas é importante que ele primeiro troque o chip mesmo, né? Agora eu sou líder. Depois, faz uma lista da rotina de vendas, da rotina de liderança. Depois, planeja o que ele pode ensinar. E, por fim, reserva um tempo na agenda para ensinar seu time. Porque todo o tempo que você investe treinando o seu time, desenvolvendo o seu time, é um tempo que você ganha, né? Sem ter que fazer por eles. Fazer pelo time é muito ruim, porque você não ensina o time muitas vezes, você faz no lugar do time, perde um tempo, faz uma função que você não precisaria fazer, e você ainda reforça pontos fracos da equipe, né? O líder tá vindo fazer porque o time não consegue, né? Aquela história do líder ter que entrar nas negociações com clientes maiores. Por um tempo, sim. Se tiver o propósito de ensinar o vendedor, sim. Agora, por quanto tempo? Quando que o vendedor vai começar a assumir as grandes negociações? E assim vale para as outras funções também, né, Grazi? Nossa, Karen, você falou uma coisa que é extremamente importante aqui, né? E aí, quando você fala de trocar o chip, que é o primeiro ponto que você falou, é trocar da mentalidade mesmo, né? De prosperidade, de alta performance. Para ele poder realmente parar e conseguir. Porque às vezes ele fala, mas o fulano não faz. Mas você está fazendo? Como que eu vou cobrar um relatório, alguma coisa, se eu não faço? Qual que é para você, Karen, que já treinou tanta gente?
o primeiro ponto para essa pessoa que você entender que ela virou o chip, ela passou de ser o vendedor e agora ela está sendo o líder dos vendedores. Eu ia falar isso. É sair um pouco do redemoinho, sabe, Grazi? Porque a nossa rotina, ela é maluca, né? A gente faz muita coisa, mas eu sou líder também de muita gente na Venda Mais, né? Tem muitos projetos e a gente vive uma rotina cada vez mais corrida, com muita coisa. Então eu falo que é isso. Primeiro é ter essa consciência que a gente não vai conseguir trocar a mentalidade, mudar o chip, se a gente não sair um pouquinho desse redemoinho, olhar de cima a situação, sabe? Ir para sacada, para janela, olhar de cima e falar: uau, eu mudei, eu preciso fazer uma série de coisas novas e diferentes. Como que eu vou organizar isso? Tem que ter essa pausa, tem que ter esse respiro, sabe? E isso vale para todo mundo, não só para liderança, né? Por exemplo, um vendedor ou um profissional que recebe um feedback de uma liderança, por exemplo, falando: olha, você precisa mudar, você precisa fazer isso diferente, você precisa melhorar isso. É, não dá para ir no piloto automático. No piloto automático, a gente vai continuar repetindo aquilo que a gente sempre fez. No A redemoinho. gente precisa do redemoinho, a gente precisa fazer essa pausa sempre, quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa rotina, na nossa forma de fazer. Respirar, olhar, tomar consciência, escrever, né? A gente vem perdendo esse hábito de escrever, né? Então, escreve o que você tem que mudar, o que você tem que fazer. E começa a observar se você efetivamente está mudando, porque daí volta para a história do processo, né? Não é um evento. Ah, virei líder, aprendi, parei, já sei o que eu tenho que fazer, pronto, segue a rotina. Não, é um processo. A mudança também é um processo. É porque as pessoas acham que tem um passe de mágica, né? Que um mês as coisas vão mudar, que as coisas. E aí você pega, ah, eu vou começar a fazer a reunião, vamos chegar, vou fazer as sementes do saber, vou copiar a história que a Karen trouxe, vou fazer toda sexta-feira, vou reunir. Só que ela quer meio que impor as coisas. Ah, eu dou um curso, ninguém faz. Ah, eu faço isso, ninguém fez. Essas pessoas, ela não entende que a mentalidade é diferente. Não é à toa que ela está ali na liderança. Como fazer, Karen, para engajar essas pessoas? Bom, existem várias ações, né? Eu digo sempre que o processo de aprender um treinamento, uma capacitação, ele não começa na hora do treinamento em si, da capacitação, começa muito antes. Então, é a forma como essas pessoas, por exemplo, são convidadas. Uma coisa simples, Grazi, que eu vejo muitas vezes Nossa, acontecer de maneira adorei. errada nas empresas. Sabe aquele convite que eu brinco que não é um convite, é uma convocação? Isso, você Aquele tá. e-mail assim, falando: Grazi, treinamento obrigatório, dia tal, horário tal. Quem é Não essa chegue Karen? atrasada. O que ela vem fazer aqui? Quem é essa Karen? O que ela vai me ensinar de vendas, né? Já trava aí. Nada, né? Então, assim, não hoje com tecnologia, né, com IA, você faz uma arte bacana em tantas ferramentas que você tem aí, né, para fazer. Então, cria algo bacana, diferente, faz um convite, cria algo lúdico e, principalmente, as pessoas muitas vezes não engajam porque elas não entendem o porquê, né? Aí a gente vai lá para Simon Sinek, quando a gente fala para o círculo, né, dourado, a gente é muito bom como empresa, como líder, como ser humano, em falar o que fazer e como fazer. A maioria das vezes a gente não explica o porquê fazer. Então, por que que a gente vai ter um treinamento de vendas? Por que que a gente vai ter um treinamento de negociação? Por que que a gente vai ter um treinamento de comunicação, né? E aí, muitas vezes, não é inclusive uma imposição da empresa. A empresa pode fazer uma pesquisa com os funcionários, falando assim: olha, né, considerando tudo que você desenvolve hoje, o que mais que você gostaria de desenvolver? O que que você acha que precisaria aprender? Quais são os seus desafios na sua rotina? Como que a gente pode te ajudar? Aí vem lá uma pesquisa, vamos supor, né? 80% dos funcionários da empresa falam que precisam se comunicar melhor, que precisam ter mais inteligência emocional, não sei. Bacana. Olha que porquê, que motivo interessante. Fizemos uma pesquisa e 80 e tantos por cento das pessoas da empresa falaram que querem aprender a se comunicar melhor. Então, gente, olha que baita oportunidade. Vamos ter um treinamento de comunicação aqui no dia tal. Venha tomar um super café da manhã com a gente, ou vamos fazer isso num parque, num piquenique. Entende o processo? Né? Se engaja quando você começa o convite de uma forma diferente, quando você escuta as pessoas, quando você entende os desafios das pessoas e traz ações que ajudam essas pessoas. Eu falo uma coisa também que é sempre assim, ó, treinamento é sobre a vida real das pessoas. Ai, adorei, Karen. Não, teoria, blá blá blá, ninguém quer saber mais, até porque o conhecimento, a informação, ela está muito disponível.
né? Se for para ir para um treinamento, eu tenho que estar vendo coisas úteis para minha vida, para os meus desafios. Então, é todo esse processo, né? Faz uma pesquisa com teus funcionários para saber quais são os desafios deles, como que você pode ajudar. A gente sempre faz isso na Venda Mais, né? A gente vai treinar vendas, a gente pede para as pessoas contarem para a gente como é a rotina de vendas delas, como elas se autoavaliam em relação às etapas de um bom processo de vendas, onde elas precisam de ajuda. Bacana. Sempre vão ter temas ali mais relevantes para todo mundo. Planeja o treinamento sobre isso para começar. Convida as pessoas contando o porquê para elas. Porque você me disse, Grazi, que precisa disso. Né? E aí leva as pessoas para uma experiência diferente, né? Assim, maiores erros que as empresas cometem daí quando vão treinar, né? Não Ó, falar essa do era a minha porquê. próxima pergunta. Ah, então eu já tô conectada. Qual que eu Não falar do faria? porquê, não falar do porquê, não ouvir as pessoas antes. Achar que treinamento é um evento só, pronto, acabou, não, é um processo. Sempre falo que o dia mais importante do treinamento também é o dia seguinte, né? Então você fez um treinamento, legal, bacana, aprendeu alguma coisa, anotou um monte de coisa, volta para o redemoinho da rotina, coloca essas anotações aonde? Na gaveta. Esquece, né? Eu falo que se anotações fossem suficientes, as gavetas seriam os seres mais inteligentes. E aí joga dinheiro no lixo, cara. O que No eu mais lixo. fico brava é isso. Eu falo, você comprou aquele curso maravilhoso, fui lá, fiz um curso da Venda Mais, cheguei com 1.000 ideias de venda. Nossa, eu vou. E aí? E E aí agora? você Como nós volta vamos para a ancorar isso? rotina. Você volta para a tua rotina, né? Então, pensa que é processo. Tem o dia seguinte. Então, a gente, por exemplo, sempre termina os nossos treinamentos com o que a gente chama de plano de ação. Isso é super fácil de fazer. Você foi treinar a tua equipe líder, colaborador, levou uma pessoa de fora, uma consultoria, termina com um plano de ação. Gente, agora vamos escrever exatamente o que a gente vai fazer amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, com o que a gente aprendeu. Bacana. Vamos contar aqui para todo mundo? Para você criar também, né, esse acolhimento, essa conexão social, todo mundo sabendo? E aí, Grazi, entra de novo na figura da pessoa, de cada um, de ter essa autorresponsabilidade de praticar, de não ter perdido esse tempo, né? E depois vem um outro ponto que eu vou trazer aqui de novo, é o papel da liderança direta, de novo, né? É, a gente já sabe que é desafiador as pessoas mudarem seus hábitos, seus comportamentos, suas rotinas. Então, uma liderança direta, sabendo disso, ela já pode criar um processinho também para ajudar essas pessoas. Então, no dia seguinte ao treinamento, e aí? Como que foi, Grazi? O líder pergunta para o funcionário, né? O que que você achou? O que que você vai praticar? Qual é o teu plano de ação? Ah, meu plano de ação agora é, vamos voltar lá no exemplo da comunicação, né? É que eu falo muito né, por exemplo, eu percebi no treinamento, tem muito vício de linguagem, eu tenho que diminuir. Então, em um mês, eu quero eliminar 4 vícios de linguagem. Né? Ou é de vendas, quero negociar melhor, reverter objeções, enfim, fazer mais perguntas. O líder fala, bacana, vou te ajudar, vou começar a observar para ver se você está conseguindo. Né? E aí, volta no dia seguinte, na semana seguinte, e aí, Grazi, você está conseguindo? Você está evoluindo? Marca um encontro com o grupo na semana seguinte para as pessoas contarem como que elas estão executando o plano de ação delas, como que elas estão praticando o que elas aprenderam. Processo. É processo. É porque é tudo o que eu mais vejo, cara. E aí eu falo, gente, a gente paga um preço altíssimo por jogar dinheiro fora, né? E aí vem tudo que você falou do processo. E aí tem duas coisas importantes que você já vem falando aqui, que são os rituais, né? Porque ele às vezes ele, ó, né, eu já vi que eu tô com vício de linguagem, ó, você tá vendo? Tudo é aprendizado. A vida é real. Ó, é isso que eu falo, gente, tudo é aprendizado, do começo ao final. O Karen, você falou do feedback, porque o líder direto está dando feedback. Feedback é 30 segundos. Qual a importância do feedback? Dessa reunião um a um, porque às vezes ele fala assim, mas você acha que eu tenho 30 profissional direto, como que eu vou fazer um a um com os 30? Mas será que pelo menos uma vez cada. É importante? Vamos lá. A gente sempre ensina para os líderes que o líder que impulsiona o time a fazer o que precisa ser feito para ter alta performance, para ter bons resultados, ele precisa colocar na rotina dele 4 coisas. Primeiro é treinar. Então você precisa treinar e desenvolver teu time. O líder é um grande treinador, aquilo que a gente já falou até aqui. Segunda coisa, você precisa estimular a tua equipe a ser melhor, a praticar o que aprende. Nesse exemplo que eu trouxe aqui do dia seguinte do treinamento, o que é um estímulo? Perguntar para as pessoas
E aí, o que que você aprendeu? O que que você vai fazer? Como que eu te ajudo? Continuar perguntando, né? Existem outras formas de estímulos, né? Visuais, por exemplo. Eu gosto muito de âncoras, assim, visuais, Ah né? lá, adoro, olha lá. Aqui, esse é um treinamento nosso que é o Destrave Suas Vendas. Então, a gente termina o treinamento entregando essa pulseira, né? Então, para a pessoa lembrar, é um estímulo. Ela olhou aqui e falou: "Ih, me comprometi a mudar tal coisa, deixa eu lembrar, né? Ah, Coração, esse aqui é o do Eu Amo ai, Vender, do Eu Amo Treinar. Então, assim, o líder precisa ajudar a estimular a equipe a praticar. Segunda habilidade e do líder. isso é ótimo. Você falou, a hora que você me mandou as fotos, a foto do teu treinamento que você tá com o coração, aquela Aham. vez já ficou assim. Quer dizer, parece que não, mas só isso já mapeou. Nunca mais vou esquecer. Você fala, mas Grazi, que bobeira. Eu falo, mas é o basiquinho, o simples, bem feito, um coração, que não Simples, precisa bem ser feito. bonitinho, mas né? O O que que é simples o bem básico? feito. Então vamos Adorei. lá. Líder em empresa precisa treinar, né? Treinar. Precisa estimular as pessoas. Então, relembrando, perguntando, com estímulos visuais, né? Você pode continuar mandando todo dia uma dica lá do tema que você trabalhou, entrar na internet. Olha, vi essa frase. Olha esse vídeo curto aqui, né? Terceira Exatamente. coisa, acompanhar. Porque é É. processo. Lembra? É E esse processo. acompanhar faz como? Que aí tá o grande desafio das empresas. Tem que separar um tempo na rotina para você ir lá e ver se as pessoas estão fazendo. Então, por exemplo, treinamento de vendas. Treinou negociação com o teu time. Começa a observar os atendimentos ao cliente. Ele está negociando melhor? Ele não está? Ele está aplicando o que ele aprendeu? Vai a campo, não para vender e para negociar no lugar do cliente, do vendedor, perdão, para observar se ele está fazendo o que ele aprendeu. Comunicação. Deixa eu parar aqui agora, eu vou parar 5 minutos. E não é aquela coisa, ah, tô passando por aqui, não. Eu vou ficar aqui quietinho 5 minutos observando a comunicação da Grazi, vou te pegar como exemplo, tá? Para ver se na comunicação dela com o cliente ou com uma outra pessoa do time, ela tá evitando o vício do né, por exemplo. E isso vai imediatamente para a quarta função da liderança, que é o tal do feedback, Grazi. Observei, né, treinei, estimulei o time a praticar, acompanhei se ele está fazendo ou não. Não está fazendo? Eu preciso chamar a pessoa para um feedback, para o one-to-one ali, né? Lembrando que feedback de correções sempre no individual, né? Então é assim, Karen, né? Vamos supor que eu fui treinada para negociar melhor. Meu líder me chama e fala, Karen, eu vi que aqui estou observando o teu atendimento aos clientes, não te observei, né? Como que foi? Você está conseguindo praticar o que você aprendeu ou não? Começando sempre com perguntas, né? Eu falo que perguntas salvam vidas. Gente, pergunta Vendas, liberta, né? Realmente. relacionamentos, né? Então, assim, não começa o feedback já falando, eita, eu vi que você não praticou nada que você aprendeu. Não. Já Faz a pessoa empolgo, fazer né? uma Já bloqueia autoanálise, né? ali, né, cara? É. Tem ferramenta para dar feedback, né? Tem uma série de ferramentas que você pode usar e a maioria delas, melhores, começam com perguntas. E aí você vai ajudando a pessoa a perceber que ela não está praticando aquilo que ela aprendeu e onde ela precisa melhorar e como que ela vai melhorar. E feedback também é processo, não é pontual, não é um evento, né? Você também precisa acompanhar depois do feedback, tá tudo conectado. E a outra situação também precisa de feedback. Vamos supor que eu vi lá, puxa, a Grazi, não vi mais a Grazi falar né. Falar né. A Grazi não tá falando mais né, ela tá conseguindo fazer aquilo que ela se propôs a fazer depois do treinamento de comunicação. Eu também preciso dar um feedback. De Eu preciso reconhecimento. elogiar a Grazi. Exatamente. Reforço positivo. Atenção, anota isso. Se você tem equipe, se você tem filho, se você tem marido, esposa, reforço positivo é Exatamente. muito forte. Fala, Grazi, parabéns! Não ouvi mais nenhum né, tua comunicação tá maravilhosa. Você vai querer repetir, porque de maneira geral o ser humano gosta, né, de reconhecimento, gosta de elogio. A gente adora. E como mensurar isso em indicadores básicos? Para quem não tem indicador, tá? Eu fiz tudo isso, como que eu vou ver realmente se naquele ponto. Como criar um indicador básico de venda na equipe de alta performance? Quantos Bom, indicadores? Para quem não tem nenhum. bom, Como vamos lá. criar um pouco, assim, É, de forma básica, cara? vamos lá. Eu sempre falo que, do mesmo jeito que treinamento não é evento, é processo, treinamento tem que gerar impacto na performance das pessoas, né? Porque senão também não adiantou de nada. Foi muito bom, muito bonito, mas também não Lindo. mudou nada na empresa, né? As pessoas precisam melhorar, evoluir, fazer alguma coisa diferente em alguma questão. Um erro muito comum que eu vejo, principalmente quando a gente fala de vendas, é a gente atrelar o indicador, o treinamento, ao indicador final.
que seria venda diretamente. Ah, treinei e quero aumentar em 20% as vendas da minha equipe. Nem sempre a gente vai conseguir ver de maneira rápida e conseguir comprovar que o Exatamente. treinamento em si foi o único responsável pelo aumento de 20% nas vendas. E aí, isso é frustrante, Com porque as certeza. empresas e as pessoas falam: fizemos o treinamento, mas eu não vendi 20% a mais. Então, começa olhando para o que a gente chama, né, nos estudos, na teoria, de indicadores e medidas de direção. Ações, comportamentos que as pessoas precisam mudar e melhorar para vender mais, no caso. Vamos continuar com o exemplo de vendas. Quais são as ações que eu preciso ter, que eu posso medir depois de um treinamento para vender mais? Número de visitas, número de propostas enviadas, número de novos leads qualificados. Vamos supor que você fez um treinamento de prospecção, porque a empresa está precisando trazer novos clientes. O indicador correto não é vendemos mais, é quantos leads a gente conseguiu qualificar, que não necessariamente compraram, né? Mas quantos leads foram trazidos? E aí vai retroativo, quantos contatos foram feitos? Né? Quantas ligações, visitas e por aí vai. Porque isso eu consigo ver impacto direto, né? E isso, a longo prazo, vai gerar impacto nas minhas vendas. Então, tem muita coisa, é muito complexo esse tema, né? A gente poderia ficar aqui a live Muito. inteira falando só sobre medir resultado de treinamento. Mas, de maneira geral, Grazi, eu acho que esse olhar pro não atrele, no começo, principalmente, o treinamento ao indicador final, que seria gerar venda. Olhe para o que vem antes. Principalmente, quanto mais específico e mais conectado com o treinamento, melhor. Então, prospecção, vamos falar de leads. Vamos falar de negociação. Ah, vamos ver quanto que o time está dando de menos desconto depois do treinamento? Ótimo. Bem conectado com o que foi treinado. É o que você falou, não é tudo de uma vez, né, Karen? As Não. pessoas querem, tudo é processo, processo. E eu fiz essa pergunta também, né, quando você fala ali, olha, realmente o líder tem que treinar, tem que estimular a ser melhor, tem que acompanhar a rotina, porque tá uma onda muito grande agora que, nossa, não, o líder só fica na estratégia. Ele não vai para operação, ele não olha isso, eu não posso. E a mão na massa faz parte, né, Karen? Eu costumo dizer que o líder, ele é a ponte, ele é a conexão, ele é o elo Ele é entre a o. estratégia e a execução. E ele precisa circular, né? Ele precisa olhar para a estratégia, entender a estratégia, decifrar essa estratégia, explicar, transferir para o time e transformar essa estratégia em ações palpáveis, práticas, que a equipe precisa executar para atingir os objetivos lá da empresa, né, que são esperados. E aí você disse muito bem aqui, acho que você já deu vários roteiros aqui, que é realmente traduzir, né? Essa, como que eu traduzo? Eu sou tão bom, mas como que eu traduzo para o meu time isso? Você sabe que esses dias eu fiz um vídeo aqui nas redes, né, e muitas pessoas me escreveram comentando, amigos meus, assim, que nem são, né, da... Ah, tem uma amiga enfermeira, por exemplo, ela me escreveu e falou assim, que vídeo maravilhoso, tô falando sobre isso com a minha filha aqui no hospital, com o pessoal. Que eu falei assim, o óbvio precisa ser dito. Muito. É a pessoa, porque é muito normal na cabeça do você tá claro. Mas para que que eu preciso escrever isso? Para que que eu preciso pôr na agenda? Para que que eu tenho que O ter rotina, óbvio Grazi? Para que que eu precisa tenho que ser escrever dito. o que eu faço todo dia? Mas escreve. Você falou aqui, escrever é libertador, faça a pergunta. E outra coisa, se não tem comunicação, tem imaginação. Né? Gostei. E se a gente deixa por conta da imaginação, as pessoas imaginam qualquer coisa, inclusive coisas erradas. Que não tem nada a Exatamente. ver. Então, assim, comunica. A E linha, comunica né? tudo que precisa ser comunicado, né? Porque o óbvio, ele precisa ser dito, explicado, repetido, né? E repetido, porque treinamento não é evento, é processo, a gente aprende por repetição também. E por emoção. Karen, olha, eu ficaria horas aqui falando com você. Realmente, você trouxe uma grande aula aqui, um grande MBA. Vai ficar disponível no YouTube, no Spotify, um resumo no blog para quem gosta de ler. E olha, foi um grande presente ouvir. Realmente você faz acontecer. É gente que, na prática, né, Karen? Você é isso mesmo. Assim, eu falo que é menos fórmulas e mais experiências. E realmente a venda é experiência, mudar a mentalidade, fazer as pessoas pensarem diferente.
Ô, Karen, a gente sempre fecha com três perguntas, mas antes você tem mais alguma coisa para fechar esse tema aqui que é essencial? A gente falou muito de vendas, né? Mas eu queria só reforçar que isso vale para tudo, sabe? As empresas estão falando, voltando a falar muito na Grazi, da experiência do cliente, do Nossa, muito, atendimento, né? de colocar o cliente no centro. Então, assim, independente do que você, de qual seja a tua equipe de vendas, de atendimento, operação, pequena, média ou grande, né? Tudo que a gente falou aqui vale, né? Você pode usar, se aplica. Lembra que treinamento não é evento, é processo. A tua empresa tem que ser uma verdadeira escola, né? Porque eu falo, tem tanta coisa acontecendo, né? Inteligência artificial, ferramentas, conteúdos, é, podcast, internet, muita coisa. Mas, de maneira geral, as pessoas elas têm mais dificuldade para aprender sozinhas, elas precisam de curadoria. Então, quando eu falo que a empresa é a nova escola, nessa função de curador. Sabe o que que a gente vai estudar, o que que a gente vai aprender, no que a gente vai se desenvolver, por quê, como, quando, de que maneira, lembrando que é um hábito, que é um processo. Acho que isso que eu queria deixar como recado aí também. Olha, realmente, gente, é uma grande aula de gestão, de liderança e de vendas na prática, foi o que você falou. Eu adorei isso. No time tem dois times, o que vende e o que ajuda a vender, porque a Isso. empresa realmente tem que ter lucro. Cara, e qual é, na sua opinião, o ponto fundamental da vida pessoal de um empreendedor? Ai, eu sou muito conectada com uma palavra que as pessoas às vezes estranham, mas é diversão. Adorei. Ah, Sabe, eu sempre tive essa ideia na minha cabeça. Eu quero trabalhar com algo que eu possa me divertir, com algo que eu curta fazer. Eu nunca. Sabe aquela história que o pessoal falava assim, ai, domingo à noite começa fantástico, me dá um embrulho no estômago, porque segunda-feira. Eu nunca, eu juro, eu nunca senti isso. Nunca. Porque eu sempre me propus a estar em ambientes com trabalhos, com equipes, com pessoas que eu me divertisse. Eu falo isso para os meus filhos, né? Tenho a Kimberly de 18, o Joca de 7. Eu deixo ele na escola, ela na faculdade, e eu falo, divirtam-se. Divirtam-se, né? Eu pego o Joca na escola, no final do dia, a primeira pergunta, e aí, como que você se divertiu hoje? Não é sobre estudar só, né? E no trabalho também. Se você falar com qualquer pessoa da minha equipe, eu não dou bom dia, eu falo, divirta-se. Vai viajar, vai iniciar um projeto, vai começar a atender um cliente, divirta-se. Porque é isso que a gente leva da vida, né? Sorrir, se divertir, curtir. Esses dias saiu uma matéria na Forbes, não sei se você viu, falando assim: nova moda no mundo corporativo. Conectar viagens de trabalho com lazer. Eu falo, gente, para mim isso não é uma nova moda. Eu faço isso desde que eu tô na Venda Mais. Há 25 anos, né? Toda vez que eu vou viajar, eu quero, no mínimo, conhecer a comida típica daquele lugar, ir num restaurante legal. Mas se der, eu dou uma esticadinha sempre, né? Um dia a mais, um final de semana a mais. Eu conheci muitas cidades, estados do Brasil e países. A primeira vez que eu fui foi a trabalho. E eu exatamente. estimulo o meu time a fazer isso. Porque a gente trabalha muito, é corrido, né? Não é um mar de rosas todo dia, tem desafios, tem problema para resolver. Mas se a gente se divertir, se for gostoso, se a gente aproveitar o processo, a jornada, vale a pena. É porque é primeiro ser feliz para depois ter o resultado, e não ter o resultado para ser feliz, né? Você trouxe aqui Sim, uma grande chave. Ô, Karen, já que a gente sabe, a gente tá aqui por conexões, a vida é feita de conexões, qual que é o ponto principal, na sua opinião, para os relacionamentos do empreendedor? é essa palavra aí, né? A conexão. Eu falo que nada acontece se a gente não se conectar com as pessoas. E aí eu tenho uma palestra que eu falo sobre a fórmula da conexão, né? E para não esquecer, quem gosta de gato, forma cat, né? Gato em inglês. Ah, Que começa com C, que é cuidado, né? Então, se você quer se conectar com as pessoas, você precisa ter cuidado, né? Você precisa pensar, você precisa ter um olhar diferente para se conectar com as pessoas. Para ser rapidinho, para não aprofundar depois, né? Vem o A. Então, A de atenção, né? Você se conecta quando você dá atenção para as pessoas, quando você está presente de verdade com as pessoas.
né? E depois o T, né, de timing, assim, que às vezes a gente quer forçar uma barra, né, para se conectar com alguém, a gente quer, né, ficar ali ligando para aquele cliente, e ele não quer falar com você naquele momento. Enfim, você está tentando um contato com um parceiro e não está rolando. Então, presta atenção no timing ali, né? Espera um pouquinho, pensa, né? Deixa passar uma semana, um mês, e aí continua cuidando e prestando atenção para descobrir o momento certo de reconectar. E aí, eu sempre trago isso, né? Para você se conectar, você precisa descobrir motivos que te ajudem a se conectar com outra pessoa. Uma história rapidinha, né? Meu casamento. Meu marido é do Rio, eu sou de Curitiba. A gente se conheceu. E eu falei assim, ele morava na beira da praia, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, né? Nossa. Aquela região feia de Búzios, Arraial, sabe? Bem feio, né? E eu falei assim, bom, ferrou, né? Quero casar com esse homem, é o amor da minha vida, mas eu sou de Curitiba, frio, cidade cinza, não tem praia. E ele mora lá, na beira da praia, calor, Rio de Janeiro, né? Praia todo dia, pesca submarina. E aí eu comecei a conhecer, né? Então, assim, perguntas de novo salvam vidas, né? Porque eu Pergunta só, precisava. gente, anotem isso. Salvam vendas, relacionamentos, conversas, vidas, né? E aí eu comecei a me interessar por ele, né? Prestar atenção, né? Ter o cuidado de perceber, de prestar atenção, de conhecer. E eu fui descobrindo o quê? Ele ama vinho, né? Aqui em casa a gente tem muito vinho Nossa, sempre, eu não né? tinha reparado nesse Pois é. detalhezinho dessa Ele, adega. eu Vinho fui é e litro, tem só faltou pão e manteiga. tá na frente ali. Essa é só uma das adegas, a gente tem uma outra maior ainda. E, enfim, e aí eu fui começando a descobrir, né? Eu descobri que ele gostava de frio, na verdade. Eu descobri, ele é chefe de cozinha também, ama cozinhar, né? Eu falei, nossa, Curitiba é um lugar Verdade, cara, ele é maravilhoso. chefe de cozinha, É, meu Deus. eu descobri, eu falei assim, olha, fui contando, fui fazendo essas conexões, né? Curitiba é um lugar maravilhoso para quem gosta de gastronomia, né? E aí vinho, eu falei assim, olha, eu gosto de tomar vinho, né? Onde é melhor tomar vinho? Numa cidade quente ou fria? Eu tomo nos dois, né? Eu gosto de vinho e ele também, tanto faz. Mas um friozinho, uma lareira, pede um vinho. Resumindo, 17, indo para 18 anos de casados aqui já, né? Ele em Curitiba. E aí a gente vai encontrando, né, os motivos em comum para gerar essa conexão com as pessoas. Mas, Karen, eu vou até voltar, porque eu lembrei de uma história de uma convenção de vendas, né? Porque o primeiro ponto lá você falou tem que se divertir, tem que viver se divertindo, a vida é uma diversão. E aí você falou, né, desses pontos importantes para conexão, cuidado, atenção e time. Teve uma vez uma empresa que a gente queria, porque queria atender, a dona vai resumindo. Da empresa de 4.500 colaboradores, a gente conseguiu atender um braço do varejo. Um dia eu estou numa reunião com a gerente do varejo e ela tinha acabado de chegar de uma conexão de vendas. A gente estava sentado num café, numa cidade entre a gente estava onde eu estou e onde ela está. Ela falou assim: Grazi, você fez rapport comigo desde o primeiro dia. Por isso que eu te adoro, por isso que isso. A gente estava sentada com a mesma posição, com a mesma cor de roupa, as duas, né? E eu falei, calma, calma, calma. O rapport verdadeiro acontece quando a gente está se divertindo, quando a gente faz conexões de Sim, verdade, que nada mais é que essas três chavinhas. Ela tinha acabado de chegar de uma convenção de vendas de São Paulo e ela tinha aprendido a técnica. Ela achou que eu tivesse usado a técnica com ela desde o começo. Eu falei para ela, calma, respira. A nossa conexão é de verdade. E esses três pontos eu adorei que você trouxe, cara. Então anotem aí. Cuidado, atenção e tempo. Que a nossa cai no colo. Né? A nossa conexão foi de paixão à primeira vista. sim. Não foi nada forçado. Então as coisas têm que ser assim, né? Mas, ó, Grazi, e olha como isso faz sentido, né? Eu falo que é vida real, não é coisa que eu Vida tirei da minha cabeça, real. não. Eu tava lá, foi um evento, né? Foi um congresso de RH e desenvolvimento de pessoas. A minha palestra encerrou o congresso e eu precisava ir para o aeroporto e eu estava um pouco preocupada com o tempo que eu ia levar até o aeroporto. E você teve o cuidado, a atenção e a dedicação do seu tempo naquele momento e você falou: eu te levo no aeroporto. Fica tranquila. Você lembra disso? Exatamente. Eu lembro. Olha É isso. a história da conexão. E desde então a gente sempre esteve de alguma maneira conectada, se falando, se, né, É isso que as conectando. pessoas falam, conhecem. Como você conhece tanta gente? Eu falo, gente, porque a gente se conecta com verdade. Se você se conectar com verdade, cada lugar do país que você passa, cada cidade tem uma pessoa que às vezes você não vê há séculos, mas que você criou uma conexão de verdade.
que tá Uhum. ali no WhatsApp. Cara, eu tô chegando em Curitiba, ó. Quero tomar um vinho. O que seu marido vai cozinhar? Então, né? É essa coisa, assim, da gente estar junto. Ô, Karen, e o principal para o negócio? O que, que tem que ter no negócio? Ah, a gente não faz nada sozinho, né, Grazi? Não, a gente não faz nada sozinho. Então, a gente transmitir para as pessoas tudo isso é fundamental. Então, eu acho que você falou da verdade, né, da conexão. A gente precisa se olhar, se entender, conhecer as pessoas, entenderem onde elas querem chegar, quais são os sonhos, os objetivos dela, onde elas estão, para onde elas vão e como que a gente vai junto nesse processo. Eu nunca me esqueço de uma palestra que eu vi do Jim Collins, que é, né, um grande guru assim da área de negócios, que ele fala assim: ó, pensa na tua empresa como um ônibus. Um ônibus ele está indo de um ponto A para o ponto B. Vai entrar muita gente no seu ônibus, na sua empresa, que queria ir do ponto, não quer ir do ponto A para o ponto B, quer ir do ponto A para o ponto Z, D, né? Quer ir para outro lugar. Você precisa perceber essas pessoas, porque você precisa ajudar essas pessoas a descerem do ônibus o mais rápido possível e seguirem o caminho na direção delas, né? Agora, você vai ter muita gente que vai pegar o ônibus certo, que vai estar com você, mas vai estar sentado no lugar errado, vai precisar se ajustar, vai precisar ir para um outro lugar. Você precisa perceber isso e ajudar as pessoas a fazerem essa transição. E aí, o caminho tem que ser gostoso, né? Tem que ser divertido, tem que ser legal, tem que ser bom, tem que ter diversão, né? A liderança é o motorista, né, desse ônibus, é a pessoa que está conduzindo, que sabe para onde vai, que olha para a estratégia, que conecta a estratégia com a execução. Então, eu acho que o grande desafio assim para uma empresa prosperar é entender como que a gente dissemina isso tudo para as pessoas, como que a gente influencia as pessoas para que elas felizes, se divertindo, no ônibus certo, na posição certa, elas ajudem o negócio a prosperar. Aí eu adorei esse exemplo, porque tem gente que vai descer e tá tudo bem. Tudo Ah, bem. mas você tá, começou a treinar, fez um trabalho de cultura. As pessoas, a cultura vai expurgando, né? Quem não faz parte, e tá tudo bem. Deixa a pessoa descer feliz. E às E, vezes e ela não vai é para outro lugar. E não é nem só a questão da cultura, né? Tem um exemplo maravilhoso. Eu tenho uma grande amiga. Muitas pessoas que vêm trabalhar na Venda Mais são meus amigos primeiro. Tenho vários exemplos, né? Essa é uma grande amiga minha, a Val. Se estiver ouvindo a gente, beijão pra você, Valdene. A gente fez uma pós na PUC, a gente se conheceu e um dia eu falei, cara, um dia eu quero trabalhar, que você venha trabalhar comigo. Ela era gerente de treinamento do HSBC, imagina, muito tempo, né? Ela Nossa. estava super bem lá. O mundo mudou, ela veio trabalhar com a gente na Venda Mais, ficou anos na Venda Mais como treinadora, amada, super querida pelos clientes, agenda lotada. Ano passado, em janeiro, ela falou assim, me chamou para conversar e falou, cá, eu vou me aposentar. Eu falei, como assim? Você é tão jovem, né? Ela falou assim, não, eu tenho um sonho. Quando eu era adolescente, na minha cidade, tinha uma lojinha que eu adorava ir lá comprar as coisas. Um dia, eu fiquei sabendo que a loja ia fechar. E eu fui lá e eu falei para a pessoa que eu queria comprar, então, a loja, porque eu amava aquela loja, eu não queria que fosse embora da minha cidade. E a pessoa falou assim, você comprar minha loja? Não tem a menor condição, imagina. Você nunca vai poder comprar minha loja. E aquilo tá martelando na minha cabeça há anos. Eu quero ter uma lojinha, eu quero empreender, eu quero fazer alguma coisa. E a gente planejou. Em dezembro, ela se aposentou da função, da carreira de treinadora. E ela tá lá vivendo o sonho dela, né? De descobrir o que que ela vai empreender, o que que ela vai fazer. E é uma história linda, linda, né? E eu super apoiei. Sinto falta dela, os clientes sentem falta, Claro. claro, né? Mas a gente não perdeu a conexão, se fala sempre com muita frequência, ela traz clientes para vender mais, a gente conversa e ela tá lá indo buscar o sonho dela. É isso, buscar os sonhos, né? Karen, muito obrigada. Foi incrível ter você aqui. Assim, realmente foi um presente. Acho que um presente para todo mundo que assistiu, todo mundo que vai assistir vai estar disponível em todos os canais, como eu disse. Muitíssimo obrigada. Nos vemos em outubro. E se estivermos antes em Curitiba, e se você estiver aqui, seguimos juntas. Muito obrigada. Karen, vamos tirar uma foto? Claro. E eu que agradeço, Grazi. Obrigada aí pelo papo. Muito bom a gente aprender e compartilhar juntas. Nossa, nós estamos aqui e você ajudou a cumprir o porquê, né, dessa live, que é construir um mundo melhor para pessoas melhores. Eu acredito realmente que cada pessoa que muda um pouquinho, muda um detalhezinho, se ela pegar uma frasezinha, se ela pegou o catch aqui da conexão, já valeu a pena.
Karen, obrigada, obrigada, pessoal. Até segunda que tem série, sábado tem fechando a semana e quarta que vem a live. Tchau, 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 Karen, obrigada. Obrigada.